Você sabia que existem truques antigos capazes de despertar uma árvore frutífera que simplesmente não quer dar frutos? Às vezes a árvore está verde, bonita, cheia de folhas, crescendo sem parar, mas flores não aparecem. E quando aparecem, caem antes de virar fruto. Você rega, aduba, troca o vaso, coloca no sol, conversa com a planta e mesmo assim nada acontece. Mas talvez o problema não seja falta de cuidado. Talvez seja cuidado demais, porque muitas árvores frutíferas, quando estão confortáveis demais, continuam produzindo folhas, galhos e sombra. Elas crescem, 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 mas não sentem urgência de florescer. E é aí que entra um segredo antigo que muitos agricultores conheciam muito antes dos fertilizantes modernos. Às vezes, para uma árvore produzir, você precisa dar a ela um pequeno sinal de sobrevivência. Hoje eu vou te mostrar 3 técnicas antigas, simples e muito curiosas, usadas para estimular árvores frutíferas a florescerem e darem mais frutos. Você não vai precisar de produto caro, fórmula secreta, equipamento complicado ou adubo importado. Em alguns casos, basta uma faca afiada, um pedaço de babosa, um fio de arame, uma corda, uma estaca e atenção. E preste muita atenção até o final, porque a terceira técnica é uma das mais antigas e estranhas. Ela não corta a árvore, não machuca o tronco e não usa arame. Ela apenas muda a posição de alguns galhos. Mesmo assim, muitos agricultores juram que essa simples mudança pode fazer a planta entender que chegou a hora de produzir. Olhe para uma árvore frutífera pequena carregada de frutos. Um limoeiro pequeno, uma laranjeira jovem, uma goiabeira em vaso, uma jabuticabeira bem conduzida ou um pé de acerola cheio de flores. Muitas vezes o segredo não está apenas na terra ou na água. Está na forma como a planta recebeu um sinal. Um sinal leve, controlado, suficiente para acordar seu instinto de reprodução. Porque uma árvore não floresce apenas porque está bonita. Ela floresce porque entende que precisa continuar sua linhagem. Flor é promessa de fruto. Fruto é promessa de semente. E semente é a forma que a planta tem de sobreviver ao tempo. Quando uma árvore sente um pequeno estresse, ela pode redirecionar parte da energia que estava indo para folhas e galhos, para flores e frutos. Mas aqui existe uma regra importante. Estamos falando de estresse controlado, não de destruir a planta. Não é cortar tudo, não é apertar até matar, não é quebrar galho. O segredo está na medida. Um sinal pequeno demais não muda nada. Um sinal forte demais enfraquece a árvore. A técnica correta fica no meio. A primeira técnica é uma das mais curiosas e eficazes. Ela consiste em fazer uma pequena janela no galho. Sim, uma janela. Um corte pequeno na casca, feito com cuidado, sem atravessar o galho, sem anelar a planta inteira e sem interromper completamente a circulação da seiva. Escolha um galho saudável, de preferência um galho que já esteja maduro, nem novo demais, nem velho demais. Pegue uma faca bem afiada e limpa. Faça um pequeno corte retangular na casca de mais ou menos 2 centímetros. Retire apenas uma pequena parte da casca, como se estivesse abrindo uma janelinha no galho. Não aprofunde demais. Não corte o galho por dentro. Não faça isso no tronco principal de uma árvore fraca. E não repita em todos os galhos. Esse é um ponto muito importante. Essa técnica deve ser feita em poucas partes da planta, nunca na árvore inteira. Se quiser aplicar em mais de um ponto, use no máximo metade da copa e observe a reação. A ideia é simples. Essa pequena ferida controlada muda o fluxo de sinais dentro do galho. A árvore percebe que algo aconteceu. Ela ativa mecanismos de defesa, cicatrização e sobrevivência. E, em muitos casos, esse sinal ajuda a estimular a floração naquele setor da planta. Depois do corte, entra um detalhe antigo e muito inteligente. A babosa. Corte um pedaço de babosa no sentido do comprimento e coloque o gel diretamente sobre a pequena janela. A babosa ajuda a manter a região úmida, protegida e menos exposta nos primeiros dias. Depois, prenda levemente com uma fibra, barbante ou fita macia. Não aperte demais. A ideia é proteger, não estrangular. Com o tempo, a planta começa a cicatrizar. E se a árvore estiver saudável, bem nutrida e na época certa, esse pequeno sinal pode ser exatamente o empurrão que faltava para ela sair do modo crescimento e entrar no modo produção. Na próxima parte vamos para uma técnica um pouco mais forte, o arame no galho. Ela parece radical, mas quando feita com cuidado não serve para matar a árvore. Serve para desacelerar levemente a seiva e fazer a planta entender que chegou a hora de florescer. A segunda técnica parece mais radical à primeira vista, mas, quando feita do jeito certo, ela segue o mesmo princípio da primeira. Criar um pequeno estresse controlado para acordar a árvore. Não é machucar por machucar. Não é sufocar. Não é destruir o galho. É apenas reduzir levemente o fluxo da seiva por um período curto, para que a planta entenda que precisa mudar de comportamento.
Você vai precisar apenas de um pedaço de arame comum, flexível o suficiente para enrolar no galho, mas firme o bastante para manter a pressão. Escolha um galho saudável, maduro, que tenha boa posição na copa e que receba luz. Não faça isso em galho muito fino, muito novo, doente ou fraco, porque a técnica precisa de uma planta com força para reagir. Agora enrole o arame ao redor do galho, dando voltas com cuidado. Deixe um pequeno espaço entre uma volta e outra, mais ou menos 1 centímetro. Não aperte como se estivesse amarrando algo para impedir a passagem. Esse é o erro que pode matar o galho. A ideia não é bloquear completamente a seiva, a ideia é criar uma resistência leve. E aqui está a frase mais importante desta técnica. Você não está estrangulando a árvore. Você está apenas dificultando um pouco a circulação. Essa diferença é tudo. Quando o galho continua crescendo, o arame começa a pressionar levemente a casca. Essa pressão altera o fluxo interno, especialmente o movimento dos açúcares e dos sinais que descem pela planta. Para a árvore, isso funciona como um aviso. Algo mudou naquele galho. Existe uma tensão. Existe uma limitação. E muitas vezes a resposta natural é tentar florescer. Por quê? Porque flor e fruto são a forma que a planta tem de garantir continuidade. Quando uma árvore percebe que um setor dela está sob pressão, ela pode deixar de empurrar apenas folhas e galhos naquele ponto e começar a formar botões florais. É como se o galho recebesse uma mensagem silenciosa. Pare de crescer sem parar. Comece a produzir. Mas essa técnica exige observação. Você não coloca o arame e esquece. Esse é o perigo. Acompanhe a planta a cada semana. Veja se o galho está inchando demais. Veja se a casca está sendo cortada. Veja se as folhas continuam verdes. O arame deve permanecer apenas até a árvore começar a reagir, especialmente quando surgirem sinais de floração. Quando os primeiros botões aparecerem, remova o arame. Não espere ele afundar na casca. Não espere virar uma cicatriz profunda. O objetivo já foi cumprido. A árvore recebeu o sinal. Agora ela precisa continuar viva, forte e com circulação suficiente para sustentar flores e futuros frutos. Essa técnica é antiga porque conversa com uma verdade simples da natureza. Uma árvore confortável demais pode se tornar preguiçosa para produzir. Ela recebe água, recebe sombra, recebe nutrientes e continua fazendo o que é mais fácil. Folhas. Folhas. Mais folhas. Mas quando sente uma pequena dificuldade, ela pode mudar de prioridade. Isso não significa que você deve aplicar em toda a planta. Nunca faça isso em todos os galhos ao mesmo tempo. Comece com 1 ou 2 galhos. Observe. Aprenda com a resposta da sua árvore. Cada espécie reage de um jeito. Um limoeiro pode responder diferente de uma goiabeira. Uma laranjeira pode reagir diferente de uma jabuticabeira. A técnica é antiga, mas a observação precisa ser viva. Também não aplique em árvores muito jovens, recém-transplantadas, muito doentes ou sofrendo com seca forte. Primeiro a planta precisa estar saudável, depois vem o estímulo. Estresse em planta fraca não desperta produção. Estresse em planta fraca pode virar colapso, e esse é o ponto que separa o agricultor experiente do apressado. O apressado quer resultado rápido e aperta demais. O experiente entende que a árvore precisa receber apenas um sinal, não um castigo. Depois do arame, existe uma terceira técnica ainda mais curiosa, porque ela não corta, não abre janela e não pressiona a casca. Ela mexe com a direção do galho. E só isso já pode mudar a forma como a árvore distribui energia. Na próxima parte vamos falar sobre a técnica de dobrar os galhos para baixo e prender com uma tensão leve. Uma prática antiga que muitos agricultores usam para transformar galhos vegetativos em galhos produtivos. A terceira técnica é uma das mais antigas, mais simples e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidas. Ela não usa faca, não abre ferida, não coloca arame apertando a casca. Ela faz apenas uma coisa: muda a posição do galho. E isso parece pequeno demais para funcionar. Mas, para uma árvore, a posição de um galho muda tudo. Quando um galho cresce muito para cima, a árvore costuma tratar aquele galho como vegetativo. Ou seja, ela empurra seiva, força, folhas e crescimento. O galho sobe, alonga, fica bonito, verde, forte, mas muitas vezes não floresce. Ele está no modo crescimento. Agora, quando você dobra esse galho suavemente para baixo ou para uma posição mais horizontal, algo muda. A árvore recebe outro sinal. A força de crescimento diminui. A circulação interna se redistribui. E aquele galho que antes só queria subir começa a ter mais chance de formar botões florais. É por isso que agricultores antigos dobravam galhos. Eles talvez não falassem de hormônios vegetais, dominância apical ou redistribuição de auxinas, mas sabiam observar. Galho muito em pé vira madeira e folha. Galho bem posicionado começa a virar flor e fruto. Para fazer, escolha um galho flexível, saudável e não muito velho. Segure com cuidado e vá puxando para baixo devagar. Não force de uma vez. Não estale.
não quebre. O objetivo é criar uma curvatura leve, uma tensão constante, como se você estivesse ensinando a árvore a mudar de direção. Se a planta está em vaso, você pode prender uma corda macia no galho e fixar a outra ponta na borda do vaso. Pode usar um parafuso pequeno no vaso, uma haste, um peso leve ou um ponto firme que mantenha o galho inclinado. Se a árvore está no chão, use uma estaca, uma pedra pesada ou um gancho preso ao solo. Mas atenção! A tensão precisa ser leve. O galho deve ficar dobrado, não torturado. Se as folhas murcharem, se a casca rachar, se o galho parecer prestes a partir, você puxou demais. Volte um pouco. A árvore precisa receber um sinal, não uma agressão. Essa técnica funciona muito bem em frutíferas que crescem muito em ramos verticais, mas demoram para produzir. Em vez de cortar todos esses ramos, você pode transformar alguns deles em galhos produtivos. É uma forma de dizer para a árvore: pare de gastar tudo em altura, comece a pensar em flores. E aqui está o ponto mais interessante. As 3 técnicas têm a mesma lógica, mas falam com a árvore de formas diferentes. A pequena janela no galho cria um sinal de ferida. O arame cria um sinal de restrição. A dobra cria um sinal de direção e tensão. 3 caminhos diferentes. Um mesmo objetivo: tirar a planta do conforto vegetativo e empurrar para a reprodução. Muitos agricultores antigos também prestavam atenção à lua. Eles diziam que essas técnicas funcionavam melhor na lua cheia, quando a seiva estaria mais ativa na parte de cima da planta. Isso vem da tradição rural, da observação de gerações, não de uma regra absoluta. Mas quem viveu a vida inteira no campo sabe que muita coisa foi aprendida antes de receber explicação científica. Então, se você quiser seguir esse costume, aplique os estímulos perto da lua cheia. Mas não dependa apenas disso. O mais importante continua sendo a saúde da árvore, a época certa, a força do galho e a medida do estresse. Depois que a planta começa a responder, observe. Se surgirem botões florais, se o galho mudar o ritmo, se a árvore entrar em produção, não continue forçando sem necessidade. Afrouxe a corda, retire o ponto de tensão, deixe o galho trabalhar. O segredo não é dominar a árvore, é conversar com ela. Na próxima parte vamos juntar tudo, quando usar cada técnica, quando não usar, quais erros podem enfraquecer a planta, e por que essas 3 práticas antigas funcionam melhor quando você entende a árvore como um ser vivo, não como uma máquina de frutos. Agora vamos juntar tudo, porque estas 3 técnicas não são truques soltos. Elas fazem parte da mesma lógica antiga. Uma árvore frutífera precisa estar saudável, mas nem sempre precisa estar confortável demais. Se a árvore está fraca, doente, com folhas amareladas, raiz sufocada, falta de sol ou sede, não use nenhuma dessas técnicas. Primeiro, recupere a planta. Corrija o solo. Ajuste a água. Dê luz. Pode galhos mortos. Uma árvore cansada não precisa de estresse, precisa de cuidado. Mas se a árvore está verde, forte, cheia de folhas, crescendo sem parar e mesmo assim não floresce, aí a conversa muda. Talvez ela esteja presa no modo vegetativo. Talvez esteja gastando tudo em galho e folha. Talvez falte um sinal dizendo: chegou a hora de produzir. A primeira técnica, a pequena janela no galho, cria um sinal de ferida controlada. Um corte de cerca de 2 centímetros, superficial, em poucos galhos, protegido com babosa. Não é para anelar a planta inteira, não é para cortar fundo, é apenas uma mensagem localizada. A segunda técnica, o arame, cria um sinal de restrição leve. Ele reduz um pouco o fluxo, sem bloquear tudo. Mas nunca deve ser esquecido. Quando surgirem sinais de floração, retire. Arame que fica tempo demais deixa de ser estímulo e vira dano. A terceira técnica, dobrar o galho, cria um sinal de direção. Um galho muito vertical quer crescer. Um galho mais horizontal tende a produzir melhor. Por isso, a tensão precisa ser leve, constante e respeitosa. Se o galho racha, você passou do ponto. E aqui está a frase central de todo esse método. O objetivo não é castigar a árvore, é acordar a árvore. Muita gente erra porque quer resultado rápido, corta demais, aperta demais, dobra demais, faz em todos os galhos ao mesmo tempo. E depois culpa a técnica. Mas o segredo dos agricultores antigos nunca foi violência, foi observação. Observe a espécie. Um limoeiro responde de um jeito, uma laranjeira responde de outro, uma goiabeira, uma manga, uma acerola, uma jabuticabeira, cada uma tem seu ritmo. Também observe a época. Se a planta está fora da estação, se passou por transplante recente ou se acabou de sofrer seca forte, espere. Também não aplique tudo ao mesmo tempo na mesma árvore. Escolha uma técnica, teste em poucos galhos, marque a data. Observe por algumas semanas, veja se aparecem botões, se as folhas continuam saudáveis, se o galho cicatriza bem, se a planta responde com força ou se precisa descansar. Os antigos diziam que a lua cheia podia ajudar, porque a seiva estaria mais ativa na parte superior da planta. Você pode seguir essa tradição se quiser. Mas lembre-se,
Lua não corrige erro de manejo. O que realmente importa é árvore saudável, técnica leve, época adequada e paciência. No fundo, essas 3 práticas ensinam uma coisa que serve para qualquer jardim. Planta não é máquina. Planta responde. Planta sente luz, água, corte, peso, direção, pressão e estação. Quando você entende esses sinais, para de cuidar no escuro. Então, da próxima vez que sua frutífera estiver linda, verde e teimosa, sem uma única flor, não pense apenas em comprar mais adubo. Pergunte primeiro: ela está fraca ou está confortável demais? Precisa de nutrição ou precisa de um pequeno sinal? Com uma janela bem feita, um arame usado com cuidado ou um galho dobrado na medida certa, você pode transformar energia de crescimento em energia de produção. Não por mágica, mas porque você aprendeu a conversar com a árvore na língua dela. Agora me diga nos comentários, qual frutífera você tem em casa que cresce, mas não dá frutos? Limoeiro, laranjeira, manga, goiaba, acerola, jabuticaba ou outra? Se este vídeo te ajudou, deixe seu like, compartilhe com alguém que tem uma árvore teimosa no quintal e inscreva-se no canal Segredos da Natureza. Aqui, nós revelamos os segredos antigos da Terra que muita gente esqueceu, mas que ainda funcionam quando usados com respeito. Nos vemos no próximo vídeo.